Olá, pastores queridos, tudo bom, gente? Bom quarta-feira para vocês. Hoje é nosso foco pastoral, um tempo de investimento na sua vida como pastores de campus. Eu amo esse tempo, gente, onde vocês podem sentar e desfrutar da palavra de Deus e também de um ensinamento de seu pastor, né? Eu sou seu pastor, eu e apóstolo, mesmo sendo os apóstolos da Igreja United, vocês têm pastores e nós temos o maior privilégio para pastorear vocês, para receber a sua porção, e vocês merecem uma dupla porção, especialmente depois de um fim de semana muito intenso, né? Domingo foi intenso, todas as nossas igrejas éramos lotados, tivemos muitas pessoas, estávamos em Jacarapaguá e, gente, o culto foi doido. O espaço ali só tem, acho que 170, 180 cadeiras e tinha quase 300 pessoas ali na igreja. Foi absolutamente incrível, doido, foi maravilhoso, foi incrível. Mas eu sei, vocês estão cansados, vocês estão recarregando depois de um fim de semana muito intenso. Então essa razão para esse tempo é para dar alimentação para vocês, para encorajar vocês no trabalho que vocês estão fazendo, amém? Vocês podem confiar que vocês têm pastores, eu e a apóstola estamos aqui para pastorear vocês, para encorajar vocês em seu trabalho, amém? Hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor estava me lembrando para lembrar vocês, e essa é uma coisa muito importante, um assunto mega importante. Recentemente eu tinha um pastor de campus me perguntou sobre o ofício do pastor, o ofício do profeta. Um pastor me perguntando sobre o ofício do profeta, e ele fez algumas perguntas para mim, porque no campus dele ele está vendo pessoas querendo entrar esse ministério, esse ofício. Também ele está vendo profecia acontecendo mais na igreja. Isso é uma coisa que nós amamos, e glória a Deus que aqui na Igreja United vocês podem confiar que nós cremos nessas coisas. Nós cremos nos dons ministeriais e também os dons espirituais, amém? Nós somos uma igreja apostólica e nós cremos que mais que nunca a igreja de Jesus Cristo precisa esses dons em operação, porque estamos vivendo dias maus, e a única resposta para um mundo em necessidade vai ser uma igreja avivada, uma igreja empoderada, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo para alcançar, construir e empoderar. Então nós cremos nisso, mas também é muito importante que a gente trazemos ensinamentos sobre essas coisas, porque se nós não trazemos ensinamentos, pessoas vão começar fazendo coisas que talvez não são bíblicas, ou talvez não são alinhadas com não a doutrina da Igreja United, mas com a palavra de Deus, e esse pode criar mais problemas em vez de bênçãos, né? E nós queremos uma igreja abençoada, não uma igreja com caos, com confusão, mas uma igreja calculada, uma igreja focada em usando essas coisas corretamente, como Deus deu para nós, né? Como Cristo deu para nós, amém? Então, gente, hoje eu quero ensinar vocês sobre o ofício do profeta e lembrar vocês sobre algumas coisas, porque eu creio que esse vai ajudar vocês para aconselhar outras pessoas, ou trazer, revelação para algumas pessoas que talvez tenham confusão sobre essas coisas. E eu quero usar a palavra de Deus para mostrar para vocês o que a palavra tem para falar sobre o ofício do profeta e também profecia. E esse é o primeiro ponto que eu quero tomar com vocês, que são coisas diferentes. E você sabe isso, porque nós ensinamos isso muito, que o ofício e o dom espiritual são coisas diferentes, né? Não são a mesma coisa. Tem 9 dons do Espírito Santo e tem 5 ofícios ministeriais, e é muito importante que nosso povo entende, são coisas diferentes. Só porque eu profetizar não significa que eu sou uma profeta. E claro, nós ensinamos isso na escola de ministério, mas é bom para ser lembrado sobre isso, porque vai trazer claridade e vai ajudar pessoas para entender como as coisas funcionam, né? E como as coisas deveriam fluir. Mas eu quero lembrar vocês rapidamente sobre os 9 dons do Espírito, né? Tem 9 dons, tem 3 categorias que nós gostamos para separar esses 9 dons em categorias, porque você pode ver que tem alguns dons que revelam, que tem alguns dons que fazem e alguns dons que falam, né? Então vamos falar primeiramente sobre os dons
dons que revelam, né? E essa é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, amém? A palavra de sabedoria, mais uma vez, é entendimento, ou tipo, uma palavra de Deus, né? Da mente de Deus sobre coisas do futuro, coisas que ainda não aconteceu. E muitas vezes pessoas chamam isso profecia, mas na verdade é palavra de conhecimento, como a palavra fala. O apóstolo Paulo ensina sobre isso. A segunda coisa, nós vemos a palavra de conhecimento. Esse é palavras ou tipo insight, como se diz, discernimento, né, sobre coisas do passado ou do presente, né? Então, palavra de conhecimento fala sobre as coisas, revela as coisas do passado ou do presente. E no final, né, o último é a palavra de conhecimento, a palavra discernimento de espíritos, me perdoa, discernimento de espíritos, falando em português algumas vezes eu me confundo com as palavras, mas discerning of spirits, discernimento de espíritos. Esse não é apenas espíritos maus, mas também espíritos bons, e nós podemos identificar, claro, o Espírito Santo nos ajudando, dando esse dom para a gente, para discernir qual espírito está em operação, tá bom? Então esses são os dons que revelam. Os dons que fazem são fé especial, gifts of healings, dons de milagres e dom de cura. Eu acho que dons de cura. São três coisas que fazem, né? São dons de poder, né? Então, eu não vou entrar em cada dom porque nós não temos muito tempo. O terceiro categoria são os dons que falam: profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. E o terceiro categoria é o category que eu quero falar. Eu quero lembrar vocês sobre isso, porque essa é a categoria que algumas vezes tem o mais confusão entre os dons espirituais e o ofício ministerial, the ministerial gifts, os dons ministeriais. E eu quero tocar esse ponto sobre qual é a diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais. O dom ministerial que estamos tocando, the ministerial gift, o ofício do profeta. E tem muitas pessoas, que não tem muitas, mas tem pessoas que falam, em nome de Jesus deveria ter muitas, mas tem pessoas que falam, eu profetizei, então esse significa que eu sou uma profeta. E eles começam a se chamando, eu sou um profeta porque eu profetizei. Mas esse não é sempre o caso. É muito importante para pessoas para entender que existe características do profeta que deveria ser visto e ali na vida da pessoa para eles entrar esse ministério. E eu quero trazer algumas, não correções, mas direções para nossa igreja, para eles, para entender que mais que nunca o profeta precisa ser alinhado com a palavra de Deus e não ser um profeta que está fazendo coisas que não são alinhado com o Novo Testamento profeta, vai ser the New Testament prophet. E esse é o ponto que eu quero tocar aqui. O profeta que nós vemos do Antigo Testamento, o profeta que nós vemos no Novo Testamento são características muito diferentes. E muito importante para entender que o profeta do Antigo Testamento era usado por Deus porque nessa época o Espírito Santo não foi derramado sobre o povo. A única pessoa que tinha o Espírito Santo, ou o unção, o poder do Espírito Santo para falar para Deus, para reagir para Deus, foi o rei, o sacerdote e o profeta. E nós claramente vemos isso, né? Os profetas do Antigo Testamento eram muito intensos, falando para Deus, falando palavras de sabedoria, falando palavras de conhecimento, tendo discernimento do Espírito em operação. Claro, não era os dons espirituais, porque o Espírito Santo ainda não foi derramado e esses dons são para a igreja, mas foi exemplos maneiras de manifestações desses dons. Faz sentido? Mas nessa época, né, no Antigo Testamento, as únicas pessoas que tinham essa habilidade para fazer isso eram essas três categorias de pessoas. E nós vemos a razão por isso é porque o povo de Israel, o povo de Deus nessa época, que não é a igreja, né, tem uma grande diferença entre a Israel e a igreja, um outro ensinamento, mas o ponto é que Deus estava querendo falar e corrigir o povo dele através da boca do profeta. Então, a maioria das vezes nós vemos os profetas sendo muito intensos, muito com
homens de fogo, com palavras de tipo, intenso. E a razão por isso, porque Deus estava precisando corrigir o povo dele e direcionar o povo dele, e eles não estavam obedecendo. Então Deus levantou profetas para falar, para direcionar, para empurrar o povo na promessa deles. Então, vocês entendem isso, mas bom para a gente, para ensinar essas coisas para o nosso povo. O problema de hoje é que tem muitas pessoas que se identificar como uma profeta reagindo como profetas do Antigo Testamento, mas esse é incorreto, porque esses tipo de pessoas era usado por Deus para, de novo, ser esse perfil de pessoas durante a era da lei, né? Da lei. Foi momentos intensos, foi momentos tipo de não tinha graça, não tinha o Espírito Santo, foi momentos muito caóticos, né? O mundo estava esperando para Cristo para chegar, né? Mas hoje no Novo Testamento, né? No novo era, essa era de graça, a maneira como o profeta deveria reagir é diferente, e é muito importante para a gente para entender isso. E outra coisa, de novo, os profetas do Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo, mas hoje nós temos o Espírito Santo. E tem muitas pessoas, infelizmente, quando eles se identificam como um profeta, eles acham que eles são o Espírito Santo da igreja, ou o Espírito Santo de pessoas. Então eles vão sempre ir para pessoas, antes da pessoa poder ouvir do próprio Espírito Santo, que habita dentro deles, eles estão falando ou profetizando. E essa é uma coisa muito fora de ordem. E essa é uma coisa muito importante. Essa é a razão do apóstolo Paulo, ele lá em, I think it was in Corinthians, né? Ele estava ensinando a igreja, ele falou que, queridos, preciso ter ordem, não pode ter caos. Se alguém vai profetizar, e glória a Deus, alguém vai profetizar, não significa que eles são profetas, mas eles vão fluir no dom espiritual de profecia. Eles deveriam fazer em ordem. E, de novo, esse é um outro ponto, estamos tocando vários pontos aqui, profecia. O que é profecia? E quais tipos de profecias nós deveríamos ver na igreja de hoje? De novo, eu vejo isso muito, pessoas levantando para profetizar na igreja, e eles sempre referenciar o Antigo Testamento, ou eles vão profetizar palavras que os próprios profetas falou para a igreja de hoje, que, claro, não tem problema, claro, para usar a palavra de Deus, glória a Deus por isso, mas, de novo, essas profecias era para Israel e era para a era deles, faz sentido? E eu creio que o Espírito Santo quer falar hoje para a igreja sobre as coisas que a igreja está enfrentando. Então, sempre levantando e profetizando versículos que já foi profetizado para um outro tipo de pessoa dentro de um outro era, não é sempre realmente profecia. Amém? Profecia, como nós vemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, nessa era de graça, vai ser edificação, exortação e consolo para o corpo. Claro, algumas vezes vai ter correção, algumas vezes vai ter esses momentos intensos, mas na igreja local, esse vai sempre vir, eu creio, da boca do pastor, porque o pastor é responsável de conduzindo o culto, ou direcionando, ou dirigindo o culto, porque ele é responsável para cuidar do rebanho. O trabalho do profeta, ou alguém que vai profetizar na igreja, é primeiramente para submeter para a liderança e para eles, para a igreja, para ser edificado, exortado e consolado, ou para trazer consolo para a igreja, de novo, esse vai trazer unidade e não divisão. E infelizmente eu vejo isso muito, pessoas levantando, e é um momento muito santo, momento de fé, e eles sempre vêm com uma palavra de correção. Mas espera, a igreja estava unidos, a igreja estava prestando atenção. Talvez algumas pessoas não estavam prestando atenção, mas a maioria do povo estava ali em fé. Então a palavra ou a profecia deveria entrar e trazer edificação, exortação e consolo para o corpo. E esse vai de novo trazer unidade, vai trazer fé, e amém, glória a Deus, amém.
Mas eu só queria trazer essa claridade e para vocês, para ter ousadia e não para ter medo, para corrigir pessoas, para ensinar pessoas que talvez tenham esse chamado do profeta, ou talvez estão profetizando. Eu quero tocar mais uma vez esse ponto entre a diferença entre profecia e o ofício do profeta. Tem muitas pessoas que falam, eu tenho eu sou chamado para uma ministério profética. Primeiramente, esse não existe, né? Um ministério profético não existe. Existem dons espirituais, onde nós podemos operar em dons, mas não significa que esse dom eu vou sempre fluir. Não significa que eu vou sempre fluir no dom de profecia, porque, de novo, só quando se a palavra fala eles do the will of the Holy Spirit, é através da vontade do Espírito Santo quando ele quer derramar. Então ele não vai sempre derramar. Então, para dizer, eu tenho um ministério, eu senti chamado para um ministério profética, não é correto. Mas para falar, eu senti chamado para o ofício do profeta, claro, é mais correto. Eu não quero seja dogmatic, ou eu não quero seja chato com palavras. É só encorajando pessoas para entender. Muitas vezes quando eu falo, eu senti chamado para um chamado profética. Eles, de novo, a maioria das vezes essas pessoas acham só porque eles profetizou, agora eles são chamados para ser um profeta, mas não é sempre o causa, né? Não é sempre o fato, né? Mas é importante pra gente, para ensinar pessoas sobre o vocabulário correto, né? Porque isso vai ajudar eles para entender exatamente o que está acontecendo. Faz sentido? Eu vou tocar vários outros pontos muito rápido, pontos pequenos, mas eu creio que são bons, ajuda vocês. Vamos falar sobre o ofício, vamos falar sobre o dom espiritual primeiro, profecia. Profecia, de novo, sempre deveria trazer edificação, edification, exortação e consolo. 3 palavras em inglês, traduzindo é um pouco difícil, mas esse significa, de novo, que quando alguém vai profetizar, se alguém vai profetizar na igreja, é muito importante que vocês não tenham medo para falar para alguém se não é correto ou não. E eu vejo isso muito pessoas profetizando e não é alinhado com a palavra, não é alinhado com até o ambiente do culto. E vocês precisam ter ousadia, claro, com graça, com muito amor, mas para falar publicamente se algo é errado, vocês precisam falar. É sua responsabilidade, não apenas permitir uma palavra para sair da boca de alguém que talvez nem foi guiado pelo Espírito Santo, mas talvez foi guiado pela emoção, para permanecer no ambiente. Então você, como um bom pastor, precisa corrigir, direcionar se uma palavra profética vai sair. Por que nós fazemos isso? A razão nós fazemos isso é porque fazemos a mesma coisa com nossos pastores. E glória a Deus, na Igreja United, eu acredito, raramente acontece, eu acho que nunca aconteceu, onde um pastor fala uma coisa totalmente errado e o pastor precisa corrigir o outro pastor que, por exemplo, um pastor associado prega uma coisa errada e o pastor de campus precisa corrigir. Isso raramente acontecer. A razão por quê? É porque nossos pastores associados são muito treinados. E esse me leva para o outro ponto aqui. Por que nós não temos a mesma ousadia para forjar e treinar e corrigir pessoas que levanta e fala na igreja de uma maneira profética? Faz sentido? Ninguém é em cima de sendo ensinado, ou treinado, ou forjado. É muito importante que a gente tenha a ousadia para trazer direção e correção e alinhamento com qualquer pessoa que levanta e fala na igreja. Eu sou muito... Vocês vejam, eu fiz isso no passado com algumas pessoas. Eles levantou, eles falou, eu falo, gente, esse não foi totalmente correto. Claro, eu falo com muito amor, muito graça, ensinar, talvez nem fala que esse foi incorreto, talvez eu fala em uma maneira onde o povo entende que o que fulano falou não foi correto. Faz sentido? Muito bom. A segunda coisa, se alguém vai profetizar, a palavra de Deus fala que precisa ser em ordem. Momentos de profecia deveria ser feito em um momento de ordem e não fora de controle. Por exemplo, se alguém levanta para profetizar no meio do meu pregação, vocês têm totalmente direito para parar a pessoa e falar, querida, por favor, vamos esperar para o momento correto.
Porque o pastor está conduzindo ou dirigindo o culto e é a responsabilidade dele para manter controle e ordem no culto, porque ele é o pastor do rebanho, amém? Glória a Deus. O profeta não é em cima do pastor. Amém? No Antigo Testamento nós vemos isso e eu vou mostrar para vocês algumas características do profeta mesmo. Muitas vezes as pessoas acham que o profeta tem uma boca livre para falar em qualquer momento. Eu já ouvi alguém falando isso para mim uma vez. Eu preciso falar porque Deus me mandou para falar. Amém, mas Deus é um Deus de ordem também. Deus vai conduzir o culto em uma maneira de ordem e não de caos. E vai sempre usar, glória a Deus, né? O líder que está dirigindo o culto, né? Tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, mestres, pastores e mestres. Tem várias pessoas envolvidas no culto, mas quem está no altar ou no púlpito é responsável, nesse momento, é responsável para conduzir o culto, para dirigir o culto. Então, o povo precisa respeitar isso, amém? Eu fazia isso. Mesmo o apóstolo da Igreja United, eu não só levanta para falar uma coisa, eu sempre vou ir para o pastor. Pastor, eu tenho algo, eu vou entrar agora. Eu posso, algumas vezes eu pergunto. Eu nem só entra quando eu quero entrar. Não faz sentido? Então, tem ordem. Mas, gente, esse vídeo já é muito longo, vamos terminar aqui. Eu quero mostrar para vocês rapidamente, na palavra de Deus, onde nós vemos 5 características do profeta. Muitas vezes nós queremos falar sobre os dons fluindo, né? Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Muitas vezes as pessoas que querem aprender mais sobre o ofício do profeta sempre gostam para procurar para os dons em vez dos características. Faz sentido? Eles querem procurar quais dons ele vai operar, ele vai ter palavras de sabedoria na operação, ele vai ter discernimento do Espírito em operação. Eles estão sempre procurando para os atributos do chamado em vez dos pilares de caráter no chamado. Faz sentido? Então, em vez de falando sobre o chamado, eu quero falar sobre os características. Se você não tem caráter, seu chamado não vai ter uma fundação sólida. Então, esses são 5 pontos que vocês podem ensinar seu povo quando se trata sobre o ofício do profeta, amém? O ministério do profeta, ok? De novo, eu nem vou entrar nisso mais uma vez, mas o ponto é que, número 1, vamos falar sobre o primeiro característica que nós vamos ver no ministério do profeta. O primeiro é lealdade. Lealdade. Esse é um ponto muito importante. Lealdade. Não apenas leal, claro, para Deus, né? Sendo leal para Ele e para servindo Ele, adorando Ele e tendo tempo com Deus, mas leal para o líder dele, né? De novo, todos nós servimos um e outro, amém? Não tem ninguém em cima do outro. Eu, como apóstolo da igreja, eu sou leal para meus pastores. Eles são leal para mim. E nós temos uma lealdade entre a gente e nós servimos um e outro. Não é tipo eu querendo ser mais alto deles ou eles querendo ser mais alto que eu. Todos nós estamos trabalhando juntos. E lealdade é essencial para pessoas, especialmente para jovens, né, que talvez tenham esse desejo, jovens ou pessoas com idade, que quer entrar nesse ministério do profeta. Eles precisam entender que eles precisam ser leal para Deus, claro, primeiro, mas também para a liderança. Essa é uma coisa muito importante, sendo leal. Sendo leal para o propósito da igreja local. De novo, esses dons ministeriais são para a igreja local. Os profetas do Antigo Testamento não tinham a igreja não existiu, então eles eram tipo muito solidão, muito tipo os profetas do deserto. Amém. Número 2, gente, tem muitas coisas aqui, eu não tenho tempo para entrar em cada ponto, mas talvez eu vou fazer outros vídeos depois para ensinar vocês mais sobre isso. Eu amo esse assunto sobre o ministério do profeta, é uma coisa que eu estou ainda aprendendo para minha própria vida, amém? Mas segundo ponto aqui, segundo característica que nós vemos na vida do profeta, de novo, eu não estou falando sobre chamado, não estou falando sobre os dons espirituais, vamos falar sobre caráter antes do chamado, amém? Sem caráter, impossível para o chamado para nascer corretamente, né? Mas eles
são humildes, e também são obedientes e comprometido para a visão não apenas de Deus, mas também para a igreja local. De novo, o profeta precisa entender que o trabalho dele é para cooperar com o corpo. Faz sentido? Não apenas para ser fora do campus, mas para ser dentro do corpo, cooperando, operando, trabalhando junto com o pastor para empurrar a igreja e não sempre ali como uma espada cortando e dividindo. Amém? Então, o coração dele é humilde. Humildade é essencial e todos vocês podem concordar que infelizmente tem uma falta de humildade dentro de muitas pessoas que tem esse chamado do profeta, ou talvez fluir em profecia. Mas isso é incorreto. Eles sempre... eu posso falar essas coisas, gente, porque vocês me conhecem. Eu raramente falo essas coisas publicamente, mas eu sei, eu tenho um chamado do profeta. Deus me chamou para ser uma profeta. Mas eu sou muito devagar com isso, gente. E eu posso dizer, eu creio que esse não é orgulho, eu creio que esse é humildade, que eu sou uma pessoa humilde quando se trata sobre as coisas de profecia ou ofício do profeta. Eu ando muito devagar, porque, gente, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria para ser usado para falar para Deus, para falar e trazer palavras, né, para a igreja, para trazer edificação, exortação, consolo, para corrigir se é necessário. Humildade é essencial, porque se eu erro, gente, eu vou ser corrigido muito forte. Então é muito importante que o coração é humilde. Número 2, de novo, obediente. De novo, não apenas para Deus, mas também para a liderança. Tem pessoas que, eu lembrei uma vez, alguém foi até mim e falar, eu preciso falar porque Deus me mandou para falar. Eu falei, querida, amém, mas eu estou conduzindo o culto, então eu creio que Deus não está falando uma coisa para mim e falando uma outra coisa para você. Então, e claro, essa pessoa fica ofendida comigo e saiu à igreja. Então, você pode provar se a pessoa é humilde ou orgulho quando você corrigir, quando você ensinar. Se a pessoa fica ofendida, então com certeza a pessoa talvez não tinha a palavra verdadeira, porque Deus não vai encher a boca de alguém ofendido, né? Ele vai só usar pessoas humildes, né? Número 3, eles são cheios de compaixão. Esse é o número 3, cheio de compaixão, eles são santos e eles oram. Então são 3 coisas em um, mas eles são cheios de compaixão, eles oram e eles são santos. Essa é uma coisa muito importante, que vocês podem ver isso nos profetas do Antigo Testamento. Eram pessoas cheias de compaixão para o povo de Deus. Eles tinham um amor para o povo de Israel. E os profetas da igreja, da era da igreja, deveriam ter um amor para a igreja, para o propósito da igreja, para o propósito do pastor. O pastor, eles deveriam ter compaixão para o pastor, entendendo que não é fácil para liderar o povo de Deus. Não é fácil para ser um pastor, não é fácil para ser um apóstolo. Então o profeta deveria ser um apoio. Isso é uma coisa importante, gente. Eu, como um apóstolo da Igreja United, eu tenho muito compaixão para vocês, como nossos pastores de campus. Eu tenho muito compaixão para vocês, e vocês sabem isso. Vocês sabem isso, ok? Eu entendo que seu trabalho não é fácil. Então eu faço tudo que eu posso fazer como apóstolo para ajudar vocês. Então o profeta, ele não é ele não é immune, ele não está em cima dessas coisas de compaixão. Eu sou uma profeta, então eu vou falar. Eu não se importa como pessoas acham, Deus me mandou, então eu vou falar, né? Não, gente, compaixão deveria dirigir vocês. E uma pessoa santa é cheio de compaixão. Número 4, estou quase terminando, cheio de fé. Fé é optimística e não pessimística. Então a boca do profeta deveria ser optimístico, não é sempre pessimistic, não é sempre criticando, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, eles acham que o número 1 trabalho deles é para criticar o pastor, criticar a liderança, mas quando você olhar a vida deles, eles não leram a palavra deles, eles não oram, eles não frequentam a igreja muito, eles só querem ser visto, entrar e desaparecer. Então é muito importante para entender que fé é optimístico, não é sempre crítico. Fé, cheio de fé, não apenas falando com ousadia, mas também uma vida
de fé, no sentido que o fé deles é equilibrado, né? Não é tipo um dia em cima, um dia embaixo. Eles são muito equilibrados. Eles são tipo assim, não como uma onda descendo e subindo. Eles são cheios de fé e a fé que ancorar eles, amém? Número 5, para terminar, eles são muito estudosos. Eles estudam a palavra de Deus, e não apenas o Antigo Testamento. Eles estudam a Bíblia inteira. Eles têm um amor para criação até consumação. Eles entendem a palavra inteira. E você pode ver claramente, pastores, quando alguém só ler o Antigo Testamento, porque quando eles profetizar, eles estão sempre usando e referenciando coisas dos antigos profetas, né? Então é importante para empurrar nosso povo para estudar as coisas no Novo Testamento, e veja como eles encaixar na era de graça. Faz sentido? Eu espero que você entenda isso. Eu creio que sim. Gente, eu amo vocês. Perdão por esse vídeo tão grande, mas eu creio que foi muito importante. Eu quero ensinar vocês mais sobre esses dons ministeriais, porque é essencial, amém? Não para vocês, mas para nosso povo, porque eu creio que nossa igreja está expandindo, crescendo, e nós vamos ver isso, muito mais pessoas fluindo nesses dons, e nós queremos, porque vai abençoar a igreja. Amém, gente? Eu amo vocês e ter uma boa semana.